Olá, eu sou a Carolina Braga, sou neuropsicóloga e hoje a gente vai conversar sobre o TDAH nas diferentes fases da vida. Com certeza você já ouviu falar sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, não é mesmo? Vamos entender agora em como ele vai se apresentar nos diferentes momentos. Será que é da mesma forma nas crianças como é nos adultos? Vamos lá. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade tem sido muito discutido atualmente, né? Muita gente deve ter ouvido falar aí recentemente sobre as questões do TDAH e o impacto na escola. Mas será que o TDAH só tem a ver com a escola? Bom, na primeira infância, então nos pré-escolares, as crianças pequenininhas, é bem difícil da gente diferenciar um componente que a gente chama de hiperatividade e impulsividade. Por quê? As crianças nessa idade, obviamente, são mais agitadas, têm dificuldade de ficar parada, correm, às vezes interrompem o outro, têm dificuldade de esperar a sua vez. Tudo isso são critérios diagnósticos do TDAH, considerando o componente hiperatividade e impulsividade. Parece só a descrição de uma criança pequena. Então, realmente, na primeira infância, é muito difícil fazer essa diferenciação. Tem um outro componente, por outro lado, do TDAH, que é a desatenção. Quando você tem dificuldade em se manter focado na tarefa, quando você vive ali no mundo da lua, né? Às vezes não ouve quando é chamado, se distrai com muita facilidade, então comete erros por desatenção, por não perceber algum detalhe, se desorganiza com horários e compromissos. Esse outro componente da desatenção, quando ele está presente, é muito mais fácil da gente diferenciar, porque crianças muito pequenas, elas têm uma ótima atenção, embora seja um tempo curtinho, quando elas estão prestando atenção em algo ou envolvidas em algo, a gente percebe que eles realmente conseguem focar, tá bom? Mas nem toda pessoa com TDAH tem um componente de desatenção junto com hiperatividade e impulsividade. Lembrando que o TDAH pode ser só predominantemente desatento, pode ser predominantemente hiperativo e impulsivo ou o tipo combinado, que eu vou ter as duas características. Embora em alguns momentos a gente não consiga fechar esse diagnóstico na primeira infância, não quer dizer então que a gente vai só esperar o tempo da criança. Não, a gente precisa intervir, fazer os tratamentos adequados enquanto isso e ter reavaliações constantes com o médico e com os profissionais para que ele possa, de fato, fechar esse diagnóstico. O nosso manual diagnóstico, ele traz a ideia de que até os 12 anos esses sintomas precisam aparecer. Mesmo que eu seja diagnosticada na fase adulta, quando a pessoa vai perguntar para mim lá da minha infância, início da adolescência, tem que ter sinais já claros do TDAH, tá bom? Então, como a gente falou, na primeira infância ele vai ter essa característica de ser mais fácil de diferenciar a desatenção e mais difícil de diferenciar a hiperatividade e impulsividade. Já na fase escolar e adolescência, a queixa de aprendizagem é muito comum. Embora possam ser crianças muito inteligentes e criativas, muitas vezes existe essa dificuldade, então, de focar a atenção na aula, de executar a tarefa, de entregar os trabalhos no prazo, de esperar, às vezes, os colegas terminarem. Então, vai ter um impacto no ambiente escolar muito claro. E isso é algo bem importante da gente considerar no momento do diagnóstico. Então, é importante que o professor relate o que percebe em sala, diferentes professores de diferentes disciplinas. Às vezes, se o filho frequenta o inglês, uma natação, também é legal pegar o relato desse professor e perceber como essa criança se comporta em diferentes ambientes. Isso vai, com certeza, ajudar o profissional a esclarecer se é esse o diagnóstico ou não, tá bom? E aí, quando a gente entra na adolescência, gente, o TDAH começa a ter um impacto um pouco diferente, que pode aparecer antes, mas que fica muito claro na adolescência, que é a questão do comportamento de risco e do relacionamento. Não é fácil conviver com alguém muito agitado, muito impulsivo, podendo ter um comportamento até mais explosivo ou desatento, que esquece alguns combinados, não é? Então, na adolescência, em que o momento é do relacionamento, que eles estão fortalecendo esses vínculos, entrando em relacionamentos afetivos, o TDAH pode ter um impacto muito grande nesse ponto. Além dos comportamentos mais impulsivos ou mesmo compulsivos, de beber demais, de usar drogas, ou de ter impulsividade com comida, com compras, isso pode aparecer na adolescência e por isso é importante o cuidado e atenção especial com as pessoas com esse diagnóstico nesse período.
tá? Já na fase adulta, a coisa começa a mudar um pouco, embora possa vir acompanhado desses comportamentos que eu falei para vocês da adolescência, tem 2 pontos de atenção bem relevantes, tá? O primeiro é que o adulto, em geral, esse comportamento mais impulsivo e hiperativo, ele fica mascarado, ele pode vir com uma agitação de pensamento. Porque eu, como adulta, já aprendi que eu não posso sair correndo quando eu estou numa reunião, que eu não posso interromper as outras pessoas, então eu tento um controle desse comportamento, embora esse controle possa ser difícil e às vezes ocasionar em outras sensações que não são legais. São pessoas, às vezes, que têm uma agitação mais discreta, mexe a perna, enrola o cabelo, rói a unha, ou tem comportamentos assim, consegue se controlar no momento da reunião, mas em casa é mais agitado, né? Pode vir acompanhado desses comportamentos compulsivos que eu falei. E é um ponto bem importante da gente conversar, o aspecto emocional, gente. Estudos com adultos mostram a comorbidade com ansiedade, depressão, fobia social. Então, de tanto viver essas dificuldades todas impostas pelo TDAH, a pessoa pode acabar apresentando alguma alteração de humor e emocional que também precisa de cuidado. Por isso é importante tanto a pessoa que convive com alguém com TDAH ou quem tem TDAH e os profissionais, professores e profissionais de saúde que estão lidando com essa pessoa, entenda as diferenças e os cuidados que precisam ser tomados ao longo de toda a vida. Então essa é a ideia, que a gente possa compreender as necessidades e os cuidados em cada fase do desenvolvimento. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe, se inscreva aqui no canal. A gente está colocando vários vídeos novos, então divide com seus colegas, amigos. E eu quero te fazer um convite super especial, dia 20 de maio. Temos uma palestra online sobre TDAH com a Inclua, Assessoria e Inclusão, que vai falar então dessas questões diagnósticas e também de materiais adaptados. Então, se você gostou desse vídeo, o link está aqui embaixo, é só se inscrever. Como o evento vai ser online, qualquer pessoa de qualquer lugar pode participar. Até lá!